nossos recursos em mãos, nós finalmente podemos conhecer as funções trigonométricas. Serão 6 funções ao todo, todas relacionadas, correspondentes, aliás, às relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Então vamos lá conhecê-las. Guys, eu vou primeiro colocar aqui nosso ciclo trigonométrico. Com o nosso ciclo trigonométrico, vou apagar isso aqui. Com o nosso ciclo trigonométrico, nós, se pararmos para analisar, para cada número real dado, a gente consegue obter um valor de um seno para ele, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui, ó, seja x um número real, então existe um único valor para o seno de x, considerando x em radianos. O que eu quero dizer com isso? Para cada número x, considerando esse número real x como um valor em radiano, existe um valor para o seno desse x, um único valor. E isso é a ideia de função. Isso faz com que a gente construa uma função que associa cada número real ao seu seno de x. E essa função é chamada função seno de x. Então nós temos a função seno de x, aliás, a função seno, e a função seno, ela tem domínio real contra domínio real. Por que domínio real? Porque eu posso pegar qualquer número real para calcular o x, qualquer número. E só ressaltando, muito importante, quando eu falo de função seno, eu faço cálculos em valores em radianos, ok, guys? Função seno sempre em radianos. Então, todas as funções trigonométricas, que eu estou falando do seno, mas vai valer para as demais. Todas as funções trigonométricas que a gente vê lá nos cálculos 1, 2, na física, a função trigonométrica, sempre o x é em radianos. Então, se eu pegar um x positivo, por exemplo, eu venho aqui para eu calcular o valor do seno de x, eu venho aqui no meu ciclo trigonométrico e marco o ângulo em radianos desse x, e assim eu consigo obter o seno. Se esse x for maior que 2π, aí eu vou ter que passar aqui de voltas, e assim eu posso fazer voltas. Se o x for negativo, eu vou medir esse ângulo no sentido horário, que eu meço esse ângulo, ok, guys? Mas eu vou medir o ângulo, eu vou determinar o ângulo em algum lugar, digamos que esteja aqui, e se ele estiver aqui, corresponde ao ângulo que começa daqui até aqui, em radianos. Não sei que ângulo é esse, mas em radianos dá para ter um parâmetro, para eu andar daqui até aqui, ou melhor, para eu andar daqui até parar aqui, vou marcar inclusive, até parar aqui, perceba que eu ando π, até aqui eu caminhei π, então sei que para chegar aqui eu passo do π, vai ser algum ângulo maior do que π. Ok? Pois bem, essa é a nossa função seno. Aí tem uma observação a respeito do seno, que vai valer para o cosseno, a gente vai ver depois. A gente vai falar de cada uma delas. Guys, tem algo a respeito do seno. Perceba, vamos lembrar que o que é o seno de um número, de um valor, seja em grau ou radianos. A gente vai trabalhar com radianos no caso. O seno, por essa definição que a gente viu, a gente vai pegar a interseção do lado final com o ciclo, que agora eu já estou chamando simplesmente de ponto, ou seja, de ponto do ângulo. Esse aqui é o ponto do ângulo,
Ou seja, esse ponto aqui é a interseção do lado final do ângulo, que é esse, com o nosso ciclo, esse ponto. E pela definição, o seno, tá aqui o seno, ele é a ordenada. Lembre-se que a gente colocou y aqui, mas ele simboliza a ordenada do ponto. Então, o seno é a ordenada do ponto. Nesse caso aqui, nesse exemplo, quem seria o seno? O seno seria esse valor aqui, ó. Que valor é esse? Sabe Deus. Não sei, não tem como saber. Mas a gente tem uma informação importantíssima. As ordenadas, você parando para analisar, elas percorrem um espaço no mais embaixo aqui, eu vou fazer escolher em azul, o mais embaixo aqui e o mais alto bem aqui. Perceba que toda a ordenada de pontos no ciclo trigonométrico, ela varia daqui até aqui. Essa é a variação. Como a ordenada representa o valor do seno, ela vai representar a imagem da nossa função seno. E aí, a gente olha aqui que o mínimo valor dessa imagem é esse ponto, que é o -1. Por que esse ponto é o -1? Não estou falando do ângulo, estou falando do valor da ordenada, aqui no eixo Y, que a gente está chamando de eixo do seno. É -1. Por quê? É negativo porque está na parte negativa, e o 1 por causa da distância, daqui até aqui é 1. Lembre-se que o raio é 1. E o valor máximo que chega é aqui, que é 1. Perceba que nenhum ponto do ciclo tem como ter ordenada aqui, por exemplo. Que não tem. Você pega um ponto aqui, por exemplo, a ordenada está aqui no eixo Y. Então, esse ponto aqui não chega a 1, por exemplo. Ou seja, como observação, nós temos que o seno de qualquer valor, ele está entre -1 e 1. O seno de qualquer valor. Entre -1 e 1, significa o quê? Que vou desenhar um intervalo aqui, do -1 até 1. Significa o quê? Que tirando essas extremidades aqui, e tirando o zero, todos os valores do seno vão ser 0, ou 0, alguma coisa, que aqui é 0, alguma coisa. Ou os valores do seno vão estar desse lado, que é -0, alguma coisa. Todo valor de seno ou é 0, alguma coisa, ou é -0, alguma coisa. A gente pode... Como é que eu elimino isso aqui? Não sei como é que eu elimino. Não sei, vou limpar. Tá. A gente pode... Eu vou fazer assim. Pronto. Aí eu começo de novo. A gente pode conferir aqui na calculadora. Se você calcular o seno de qualquer valor, por exemplo, vou trocar aqui para radianos, é 0, alguma coisa, ou dá -0, alguma coisa, qualquer valor que você calcular do seno, ou é 0, alguma coisa, ou -0, alguma coisa, exceto nessas pontas aqui. O seno, guys, se torna então uma função limitada entre -1 e 1. Isso significa que o módulo do seno, ou seja, os valores sem o sinal dele, chega no máximo a 1, ou seja, menor ou igual que 1, devido à questão da definição de seno no ciclo trigonométrico. Para o cosseno, a ideia é a mesma, porque o cosseno, no lugar de ordenada, ele é abscissa. Perceba que a abscissa, para qualquer ponto no ciclo trigonométrico, não importa aqui, se é aqui ou aqui, qualquer ponto que você pegue no ciclo trigonométrico, a abscissa vai... O menor valor é aqui e o maior valor é aqui. O valor aqui da abscissa nesse ponto é -1 e o valor da abscissa nesse ponto é 1. Então, a gente tem que tanto o seno quanto o cosseno também está entre -1 e 1. Ok? Ou seja, seno e cosseno são funções limitadas. O mesmo não vai acontecer com a tangente, mas a gente vai trabalhar com a tangente em outra parte da aula. Por enquanto vamos falar apenas do seno e do cosseno. E há uma relação de extrema importância. Na verdade, eu vou colocar tudo maiúsculo. Há uma relação de extrema importância entre seno e cosseno, que é
a relação mais importante que a gente tem na trigonometria, chamado de relação fundamental. Relação fundamental da trigonometria. Quando você vê o nome fundamental, é porque o nome é muito importante. Trigonometria. Que relação é essa? Para mostrar essa relação, eu vou colar o ciclo trigonométrico. Esse aqui não. Eu fiz uma página, tá aqui, ó, onde eu posso copiar esse ciclo trigonométrico aqui. E aqui já está mais pronto do jeito que a gente quer usar. Se eu vim aqui no ciclo trigonométrico, veja bem o que a gente... Olha o que a gente tem. Guys, pegue um ponto no ciclo trigonométrico. Qualquer lugar do ciclo. Eu vou pegar aqui só para facilitar a nossa vida. Mas tem uma filosofia parecida nos demais. Qualquer ponto. Se eu pegar um ponto aqui, eu sei que esse ponto representa um ângulo. Ele representa um ângulo daqui. Um ângulo, esse ângulo aqui. Um ângulo θ. Eu sei que esse ponto tem uma abscissa. A abscissa vai ser o cosseno desse θ. E ele tem uma ordenada aqui, que é o seno desse θ. Agora, veja que isso aqui é um triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo obedece o teorema de Pitágoras. Lembrando que a hipotenusa aqui mede 1, porque é o raio. Então, pelo teorema de Pitágoras, se eu pegar esse cateto, esse cateto aqui mede cosseno ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado, tem que dar igual ao quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é 1. E nós chegamos à relação fundamental da trigonometria. Ela é tão importante, mas tão importante que eu vou pintar ela. Vamos pintar. Guys, essa é a relação fundamental da trigonometria. De todas as fórmulas da trigonometria, essa aqui é a principal de todas. Com essa relação, você consegue obter diversas outras expressões de fórmulas de trigonometria e você consegue estabelecer uma relação entre seno e cosseno. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Só para efeito de exemplo, você pode ter isso aqui, ó. Opa, esqueci de voltar para a caneta. Um exemplo. Se cosseno de θ é igual a 5, e já adianto que isso aqui é uma informação equivocada. Cosseno não pode ser 5, porque o cosseno nunca passa de 1. Se cosseno é igual a 1,2, também não pode acontecer, porque cosseno não passa de 1. Se cosseno é menos 1,3, também não pode, porque para a esquerda, enquanto ele não passa de 1 aqui na direita, ele não passa de menos 1 aqui na esquerda. Se cosseno é igual a 0,8, agora sim pode ser 0,8. Determinar o seno de θ. Então vamos lá. Quando eu tenho informação do cosseno, eu consigo informação do seno pela relação fundamental. Então eu venho aqui pela relação fundamental da trigonometria, vou abreviar aqui. Ok, vou dar na solução. Eu tenho que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Antes, eu posso substituir aqui esse cosseno direto, mas eu vou fazer algo diferente, porque vou usar um truque que é muito comum usar lá no cálculo, que é o seguinte: como eu quero determinar o seno, eu vou isolar o seno aqui. Então, eu vou isolar como? Eu passo o cosseno ao quadrado para o outro lado. Cosseno ao quadrado para o outro lado. E perceba que eu tenho uma nova fórmula para o seno ao quadrado. Só que o meu interesse é no seno. Aí o que eu faço? Eu tiro esse quadrado e coloco mais ou menos raiz do outro lado. E a mágica acontece. Eu tenho uma fórmula para o seno, que é o que eu quero. Aí eu vou achar o seno como? Substituo o meu cosseno, que a minha informação diz que é 0,8. Então isso aqui se torna mais ou menos igual a 1 menos
0,8 ao quadrado e vou fazer a conta. Isso aqui vai dar igual a mais ou menos 1 menos. Posso jogar tudo na calculadora direto. Apesar disso aqui dar 0,64. Isso aqui dá 0,64. Então a conta aqui é para dar 0,36. Mas vamos conferir só para ter certeza, né? Lá a conta é 1 menos 0,8 ao quadrado. Decimal, 0,36. A raiz deve dar 0,6. Acredito eu, 0,6. Que aqui é na raiz. Então isso aqui eu vou ter que seno de θ é igual a mais ou menos 0,6. Pronto. Determinei o valor de seno. Na verdade, nós temos então dois valores para o seno. Para esse cosseno, para um ângulo que tem cosseno de 0,8, eu tenho dois valores para o seno. Ou o seno é 0,6, ou o seno é 0,6 ou é menos 0,6. Ou é positivo ou é negativo. Ok, então aqui já me dá um parâmetro do poder dessa fórmula. Ok, guys? Então é isso. Essa aula 28 vai ser um compilado de informações. Aí eu peço que vocês escrevam com cautela. Tentem fazer um resumo depois dessas informações para vocês. Porque da 27 para cá, para 28, especialmente essa 28, ela vai ser uma metralhadora de informações. Muita. Cada aula é um acúmulo e aí você não vai conseguir absorver direito se você não parar para tentar fazer um resumo. Ok, guys? Em respeito à questão de funções trigonométricas do seno e do cosseno, por enquanto é isso que nós temos. A gente ainda vai falar das outras mais para frente. Ok? Um detalhe aqui, ó, o domínio do seno e do cosseno vai ser os números reais, ou seja, eu consigo calcular o seno e o cosseno de qualquer número real. Mas uma atenção que eu vou chamar, a gente não está falando da tangente, mas o fato da tangente ser seno dividido por cosseno, se a gente recordar, significa que o domínio dela não vai ser todos reais. Por quê? Não se pode dividir por zero, então eu vou ter que tirar todos os ângulos que o cosseno zera. Todos os ângulos que o cosseno zera vai sair do domínio da nossa tangente. Isso é coisa pra gente ver depois. Ok, guys? É isso por enquanto. Com bastante coisa, tem muita coisa ainda para falar. Tem coisa daqui ainda para falar. Temos que falar dos sinais. E é isso. Thanks!